Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Eu sou Thaís Ribeiro, estou aqui com Mariana Vilela e hoje nós vamos falar da execução de alimentos, a cobrança desses alimentos, não é, Mariana? É isso aí, Thaís. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje falaremos, como a Thaís disse, da execução de alimentos. Entretanto, hoje houve uma modificação nessa nomenclatura, né? Hoje a gente fala em exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, porque o CPC, né, de 2015, ele modificou e a ação propriamente dita, que antes a gente entrava ação de execução de alimentos, hoje ela é chamada ação de cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos. Ele fez essa alteração porque o cumprimento de sentença ficou para ações baseadas em títulos executivos judiciais e a execução propriamente dita para títulos executivos extrajudiciais, que também podem ser de alimentos, mas o mais comum é a ação de cumprimento de sentença. Legal, Mariana, é bom a gente esclarecer isso, porque quando nós falamos da temática alimentos, né, que inclusive foi o tema que trouxemos também no segundo episódio, demonstrando quais são os alimentos, quais são os critérios de fixação, e aí a gente fala o tempo todo da possibilidade, necessidade, e acaba chegando naquele assunto, né? Quem é obrigado a cumprir, a pagar esses alimentos, tem essas condições? Quando não tem essas condições e deixa de cumprir, sendo que os alimentos são de suma relevância e importância para quem vai recebê-los. De que modo, já que a gente trata aqui do direito na prática, né? Essa é, inclusive, uma intenção muito, muito destacada no nosso instituto, de que modo isso, no dia a dia do direito, para o advogado, para o alimentado e para o alimentante, vai refletir. Ou seja, vamos usar ainda esses termos, o executado e aquele que vai executar, né, que não recebeu o valor aí e que por alguma razão está prejudicado, é uma temática que hoje se faz muito relevante. Por que se faz relevante? Quando nós falamos do descumprimento, né, ou de não estar cumprindo com a obrigação alimentar, nós falamos de necessidades que podemos dizer que, em tese, nem precisariam aí serem comprovadas quando se tratam de crianças e adolescentes. Mas, sabendo que não existem só esses tipos de alimentos, encara a execução, né, e essa forma de exigir ou de cobrar esse valor que não foi pago em diversos tipos de alimentos. Ok, mas é tão importante quando a gente fala dos alimentos que, dentre as possibilidades de prisão civil na nossa legislação nacional, ou seja, no nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje, né, poderíamos falar que somente por falta de pagamento da pensão alimentícia é que algum cidadão civilmente poderá ser preso. Antigamente ainda tínhamos a possibilidade do depositário infiel, né, que cabia ali a prisão e não mais hoje. Então, o que subsistiu? A prisão civil permitida, né, decretada, no nosso sistema jurídico atual, é somente aquela relacionada ao devedor de alimentos. Isso é tão importante, tão relevante, que eu vou trazer aqui dados para vocês, que relatórios analíticos, tá, demonstram aí na Justiça em Números de 2019 e Justiça em Números de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que alimentos é um dos temas mais discutidos perante o Poder Judiciário. Porque, dada a relevância dessa urgência, dada a relevância daqueles que estão recebendo, que tenham o seu cumprimento de maneira o quê? Satisfatória. Então, é nesse sentido que a gente traz aí para vocês essa questão que é tão importante, tão relevante na prática do dia a dia do advogado.
inclusive, assim, que tem a maioria das ações, né, de um advogado familiarista, estão os alimentos. Né? É um tema muito importante mesmo. E como a gente está falando da execução, vamos chamar de execução, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente tem, né, 2 tipos de execução, que é a execução direta, que é a expropriação, que a gente chama de penhora, e temos a execução indireta, que é a coercitiva, aquela para coagir mesmo ao cumprimento, que é o que a gente chama de rito da prisão. Né? E só que a prisão, né, propriamente dita, ela é um meio coercitivo, mas, como você disse, ela não é satisfatória. Porque pode o devedor ele ser preso, cumprir a pena de prisão, né, que hoje pode ser até 3 meses, 90 dias, já confirmado agora recentemente, mas não pagar os alimentos. Aliás, uma coisa importante, Mariana, que para quem está nos ouvindo, né, sejam aqueles que já atuam na área ou aqueles que pretendem atuar e aqueles também que não são advogados, que não são os profissionais da área que estão nos ouvindo, que curtem bastante, tenho percebido que o nosso podcast tem feito um sucesso, graças a Deus. Não é preciso que se acumulem 3 meses para cobrar essa pensão alimentícia em atraso. Lembra que nós falamos, pessoal, dos mitos lá no primeiro episódio? É um mito. Passou a dever daquela data em que tinha uma obrigação alimentar a cumprir, você já pode o quê? Cobrar, exigir, executar, mas somente pelo meio da prisão, da privação de liberdade em relação aos 3 últimos meses, né? No decorrer aí dessa execução, dessa cobrança, pode virar a ser obrigado, caso não cumpra, não faça esse pagamento, também pelas parcelas aí que são as que irão vencer. Então, as vencidas em relação a esses 3 últimos meses e as vincendas durante esse procedimento que vai ocorrer de cobrança, de execução através da prisão. É isso aí, é a súmula 309 do STJ, né? Que tanto que na nossa inicial dessa cobrança do cumprimento de sentença, a gente se orienta também por ela, né? A gente embasa também, além dos artigos que nós vamos falar, também pela súmula 309, que são as 3 últimas e as que se vencerem no decorrer do processo. Fora isso, não tem como ser pelo rito da prisão. Isso, porque muitas vezes, não sei se acontece aqui no seu escritório, mas lá no meu, o cliente chega informado, né? Ele sabe que ele pode cobrar, né? Muitas vezes a mãe ou o pai representando aquele que não recebeu os alimentos, mas fala, eu me orientei com o meu amigo que já passou por uma situação assim, eu fiquei esperando dar os 3 meses, doutora, para te procurar. Agora já posso, né? Aí eu falo, não, você não precisa esperar. Não que seja sempre conveniente, atrasaram 5 dias, eu vou lá executar. Atrasaram 10 dias. Eu preciso executar. É a possibilidade que eu estou dizendo. É possível já executar com 3, 4, 5 dias de atraso? Principalmente se isso for uma situação recorrente. Todo mês eu dependo do valor dos alimentos. Aliás, eu dependo não. Aquele que está recebendo esses alimentos. Porque muitas vezes quem está falando por essa pessoa é sua representante legal ou seu representante legal. Pai, mãe, avó, enfim, quem esteja ali sendo parte também representando essa criança, esse alimentado que administra, que administra, né? E fala, olha, a escola vence todo o dia 5 e esses alimentos sempre são pagos no dia 12, 15, eu fico em débito, a gente paga multa, paga juros. Primeiro mês acontece isso, no segundo mês acontece isso, no terceiro mês acontece isso. É o tempo todo recorrente, repetida essa situação. Por isso que não é necessário que se esperem meses, 3 meses. E sim é que a possibilidade da prisão são em relação a esses 3 últimos meses. Porque, Mariana, e os meses que estão lá atrás? Não tem possibilidade de cobrar, de receber? E aí também o cliente chega com essa dúvida. Como você lá na prática orienta o seu cliente, Mariana?
É isso aí. Também, assim, uma questão, antes de entrar nesse dos meses lá atrás, às vezes também a pessoa acha que tem muitos casos que o alimentante, que é aquele que paga a pensão, ele paga, mas não paga o valor certo. E a pessoa acha que ela não pode cobrar porque ele pagou, mas ficou devendo lá uma parte. Importantíssimo. Às vezes, pode sim ser cobrada. Você pode juntar ou não juntar, depende se você já vai querer executar igual você falou, um valor determinado, mesmo que não seja a pensão integral, ele pagou, ele cumpriu na data certa, mas ficou faltando. Ou seja, o alimentante vai lá, acredita estar cumprindo fielmente porque ele fez o depósito ou foi descontado em folha por algum erro, algum engano, um valor menor, né? E ele continua, ele faz isso por vários meses e até ele chega a completar num mês posterior e justificando-se por alguma questão. Mas o que você está dizendo aqui para todos que estão nos acompanhando é que se pagou, mas pagou parcial e aquela diferença é devida, porque é devida, né? Nós falamos também lá no outro episódio o que da planilha, esse valor foi estipulado, determinado, seja por acordo ou por juiz, com base em critérios de fixação. Então, o que o alimentante precisa é aquele valor integral, não é um valor parcial. Se ele quiser que modifique, faça o quê? Revisão, ok? Então, esse valor que é pago, né, e que é a menor, esse restante, então ele pode ser executado? Ele pode ser executado. Pode ser executado. Pelo rito? Inclusive pelo rito da prisão. Inclusive. Isso. E aqueles lá para trás, né? Dos 3 meses para trás. Aqueles a gente faz pelo rito da penhora, que é a expropriação. Uma coisa importante também, né? A gente deixar aqui dito, né? Registrado, é que se ele continua preso, né? Não paga. E nós já falamos isso já naquele início, o que vem aí no decorrer vai continuar, vai acumular, né, com o valor que foi iniciado. E aí depois nós podemos entrar, inclusive, numa discussão bastante principiológica, né, filosófica, do princípio da dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa vai conseguir também, tendo acumulado esse valor como devedor, fazer a própria subsistência, tendo permanecido preso, tá? A prisão ela tem um tempo limite, ela vai continuar devedora, e aí na prática isso é preocupante, né? Como que a gente consegue refletir, enquanto advogadas mesmo, né? E para garantir o direito das partes? Então, são meios que a gente precisa aí organizar procedimentalmente para que tenha satisfação, sim, daquele que precisa receber, mas saber de que forma isso vai ter uma influência na vida do alimentante. Eu não estou de forma alguma fazendo defesa daquele que não pagou, mas eu fico pensando, refletindo de uma maneira filosófica, inclusive, até que ponto a prisão ela é satisfatória. Ela alcança o valor, o princípio, o objeto principal desse processo, que é cumprir o pagamento para aquela pessoa que necessita desses alimentos. É porque a prisão ela é uma forma de coagir a pessoa a pagar, porque vai preferir pagar do que ir preso. E ocorrem casos, né, da pessoa preferir ser presa do que pagar. E aí também já tem entendimento, inclusive baseado nesses princípios da dignidade da pessoa humana, já tem entendimento no STJ que se a pessoa já cumpriu o tempo limite, que é de 3 meses, não tem como ela ser presa de novo no mesmo processo. Então, isso tudo é muito bem analisado para também não interferir em outros princípios, né? Nessa coesão de princípios. Porque vai cair, né, naquela questão que nós falamos também já, mas eu acho que isso foi no primeiro episódio, desses hard cases. Parece um processo simples, mas se a gente for pensar no que isso vai refletir na vida de ambos, né, alimentante e alimentado, inclusive a sugestão é de que não fique devendo alimentos. Porque se for sopesar ali o princípio, aquele que necessita
vai ter ali um valor elevado nessa questão constitucional. Né? Ou seja, se você, diante da estrutura, você sabia que seria pai ou seria mãe e teria que prover com os alimentos daquela criança ou adolescente, você que tem a capacidade, invente inclusive a possibilidade e cumpra com o determinado ou com o acordado, não é? É, sim. E, inclusive, quando a gente fala dos alimentos os anteriores lá aos 3 meses, a gente fala também da prescrição para cobrar esses alimentos, né? E o CPC ele fala da prescrição em 2 anos. Então, o que isso quer dizer? Que se eu acumulei vários anos sem receber a pensão e agora eu resolvi que eu quero cobrar, eu posso voltar 2 anos. Só que a prescrição ela não corre de descendente para ascendente, enquanto houver o poder familiar. E assim, nós, como advogados, chegou o cliente lá e falou, olha, meu filho ficou 10 anos sem receber pensão e agora eu quero essa pensão. Quantos anos ele tem? Ele ainda é menor? É menor. Ok, nós vamos cobrar os 10 anos. Eu posso voltar, porque a prescrição não corre entre pai e filho, né? Entre filho e pai e filho. E aí eu posso voltar. Eu não tenho limite para voltar. E muitas pessoas não sabem disso, Mariana. Muitas pessoas não sabem. E aí elas não procuram um profissional, seja o especializado ou não, porque por uma informação popular, né, ou por achar que não é possível, acabam deixando de acionar o judiciário, né, através do advogado, para cobrar esse tempo aí que ficou sem ser pago. Inclusive, isso era um medo que eu tinha. Que eu fui procurada e eram exatamente 10 anos. E eu pensei assim, lá no início, eu pensei muito nisso. Eu falei, será que eu posso cobrar 10 anos? Porque se você for planilhar isso daí e atualizar o valor, dependendo do valor da pensão, dá muito dinheiro. E aí eu pensava, eu posso? Será que eu posso? Né? Então, isso é uma coisa muito prática e que o advogado familiarista, ele já tem que saber que ele pode cobrar. Mas sabe, Mariana, que eu já vi advogado de parte contrária dizer assim, mas doutora, enriquecimento ilícito? Né? O alimentante não sobreviveu até agora sem esse valor? O seu cliente, a sua cliente vai cobrar esses alimentos passados? Os alimentos não são para o momento, dada essa urgência que cabe à prisão, mas é que o rito da prisão não consegue satisfazer. Né? Não consegue, por isso vai ser o objeto da demanda, né? E é disso que nós estamos conversando aqui hoje, da dificuldade que na prática nós temos em entregar para o jurisdicionado, né, que é a pessoa que ingressou com o pedido para que tenha o pagamento, essa dificuldade para que o provimento final ele realmente seja satisfatório. E aí, quando esse menor também, ele completa a maioridade, aí sim acabou o poder familiar, né? Que acaba com a maioridade. E aí sim começa a correr a prescrição. Certo. Então, com 18 anos, completou os 18 anos, a prescrição começa a correr. Então, ele só vai poder cobrar os 2 anos da prescrição. Os 2 anos da prescrição. Isso, então ela começa a correr. E aí agora uma discussão que se tem na doutrina é se esse menor, enquanto menor, ele se emancipa. Ou de forma voluntária, os pais solicitaram, vão abrir uma empresa, ou de forma legal, que é, por exemplo, quando ele casa. E aí, se ele se emancipou, acabou o poder familiar, e aí a prescrição começa a correr também? Então, tem parte da doutrina que entende que sim, e parte que entende que não. Certo. Então, é nesse sentido que a gente fala, né? Como o direito de família na prática tem o viés, né? Tem essa perspectiva de quem atua,
de quem atua e traz isso para a parte do estudo, que traz isso para um processo e que vira, inclusive, decisões e assim se formam as jurisprudências. Porque quando tem temas que são divergentes na própria doutrina, a gente passa a discutir essas questões. Porque, então, aquele que foi emancipado ou que não está mais sob poder familiar por alguma razão jurídica reconhecida, como se conta, então, esse prazo prescricional? Então, são questões que no dia a dia o advogado precisa levar para aquele caso e conseguir argumentar. É a prática mesmo, né? Que daí tem mesmo que ter os argumentos para poder beneficiar o seu cliente. E então, nós temos então esses dois ritos, né? Que são os dois tipos de execução, direta e indireta. E o rito da prisão, ele é embasado no artigo 528, parágrafo 3º e parágrafo 7º do CPC, junto com a súmula 309 do STJ, que é a súmula que a gente falou daqueles 3 meses. E temos o rito da expropriação, que é o rito da penhora, que é o artigo 523, parágrafo 1º do CPC, com o artigo 831 também do CPC. Então, temos 2 ritos. Quando a gente fala em 2 ritos, vem também a questão se nós podemos cumular os 2 ritos no mesmo processo. E hoje isso já foi pacificado, a gente chama de pacificado porque foi a 4ª turma do STJ que se manifestou através do ministro Luiz Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão. Isso. Que entendeu que podemos cumular o rito da prisão com o rito da penhora, desde que o devedor, o executado, não seja prejudicado. Tá. Então, para essa otimização, celeridade processual e satisfação do credor em relação àquilo que ele tem por direito receber, é que essa possibilidade de cumular os ritos surgiu no ordenamento jurídico. Isso. E aí essa possibilidade de cumular é uma possibilidade, nada me impede de que eu entre com 2 processos, como a gente fazia anteriormente. Isso, eu acho que muitas vezes o que também não fica claro para o advogado é que não fique claro para o advogado, mas quando ele vai repassar essa possibilidade ao cliente, né, é de que não é uma obrigatoriedade da lei, né, não vem a ser, inclusive, porque ocorreu grande discussão acerca desse tema, ainda é um tema que, entre os operadores do direito, possui relevância no diálogo, né, na conclusão, mas existe a possibilidade de que esse alimentado que não recebeu os alimentos possa cobrar, cumulando ritos, otimizando o processo, trazendo inclusive celeridade processual. Mas aí vem parte de pensadores que possam se explanar dessa maneira assim. Poxa, mas vai prejudicar o devedor? Mas eu pergunto, Mariana, o devedor não seria demandado pelas 2 maneiras? Exatamente. Pelo rito da expropriação, a penhora, e pelo rito da prisão, privação de liberdade? Ele teria que responder por essas 2 maneiras, caso existam, né, fora as últimas 3 vencidas anteriores? Por que não cumular? Inclusive, nessa mesma manifestação desse ministro, ele fala que é possível sim cumular porque os valores são diferentes. Pelo rito da prisão é determinado valor, que são aqueles 3 e os que se vencerem no processo, e pelo rito da expropriação, os valores anteriores. Então, continuam sendo diferentes. Não é a acumulação de ritos para um mesmo valor. Aí sim seria um exagero, né? E, inclusive, o STJ também já entendeu que esse prejuízo, porque fala lá que não pode o devedor ser prejudicado.
Só que esse prejuízo, o STJ entendeu que ele não é presumido. Precisa ser comprovado. Precisa ser comprovado. E aí tem que aquele que está sendo executado, o devedor, demonstrar e comprovar o porquê que ele foi prejudicado com essa acumulação de ritos. Eu penso que, então, o que a lei determina é a gente pode falar de impossibilidade, até anotei aqui, a impossibilidade de se admitir prisão civil quando da propositura do cumprimento de sentença pelo rito da expropriação de bens se versarem sobre a mesma verba exequenda. Isso que você falou, Mariana? Isso daí. É isso daí. Tá? Inclusive, sobre essa acumulação de ritos, o ministro utilizou, no parecer dele, esse ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o relator, o enunciado 32 do IBDFAN, que já falava dessa acumulação de ritos. Então, é possível acumular, mas é uma possibilidade. Nada impede que o advogado possa entrar com 2 processos. E quando nós falamos, Mariana, dessa possibilidade, então, já vamos aqui retomar ao que nós iniciamos e o porquê de discutir esse tema, de conversar sobre esse tema nesse episódio. Vamos lá. A necessidade, a urgência daquele que tem que receber. Ah, mas já não recebeu, ainda tem necessidade de urgência? Óbvio que sim. A coerção é o meio ali que faz com que aquele alimentante não reproduza e cumpra. Ou seja, se há inclusive uma má-fé dele em não pagar ou pagar a menos, esse é um meio também inibitório aí para que ele passe a não mais agir dessa maneira, certo? E aí, então, nós temos essa exigibilidade da obrigação de se prestar alimentos, tá? Mas quando a gente fala disso tudo e a gente está falando do cumprimento de sentença e da execução de alimentos, igual você falou lá no começo, que tem essa diferença, são para um tipo de títulos, né? E para outros que são aqueles decorrentes de um próprio procedimento judicial, né? Aquilo que foi determinado ali. Nós temos, então, essas medidas executivas. Tá? E a gente consegue desenhar essas medidas executivas? Consegue. Nós vamos falar, então, das medidas executivas típicas e das atípicas. E antes de entrar nisso, das medidas típicas e atípicas, uma questão que veio agora aqui em mente é a competência para essas ações de cumprimento de sentença. Relevante demais. Isso, a competência. Aliás, você podia trazer aqui para nós, né, que o caso prático que você comentou, nós conversamos, nós estudamos muito, né, os casos que nos são levados ao escritório, independentemente de você ter o seu escritório ou ter o meu, nós temos em comum o IDFP, o Instituto de Direito de Família na Prática, e o que a gente reproduz e traz aí para aqueles que são os nossos membros, aqueles que já estão com a gente e aqueles que ainda virão, são esses estudos de caso, inclusive, que enriquecem. E quando você estava conversando comigo nos bastidores, contando de uma inicial, que eu queria que você falasse, que eu acho importante isso. Para mim foi importante ouvir, inclusive. A competência hoje é a competência do juízo que homologou o acordo ou fixou os alimentos. Essa é a competência para você entrar com o processo, a ação de cumprimento de sentença, que é para receber essa pensão atrasada. Só que ela tem uma exceção. Essa exceção é quando o alimentado, que é aquele que recebe os alimentos, aquele que não teve os alimentos pagos, quando ele mudou daquela comarca, daquela cidade, e aí ele pode entrar na vara, no juízo da cidade que ele está hoje. Certo. Então, essa é a exceção. Uhum. E aí, que é o caso prático, eu entrei com um cumprimento de sentença e fiz pela ordem que está, né, pela regra, que é no mesmo juízo que fixou os alimentos. E aí eu entrei, eu coloquei o número da ação, eu coloquei tudo isso que todo mundo tem que colocar mesmo, que é a cópia, né, da sentença ou
da sentença homologatória. Se colocou da sentença homologatória, vai colocar também o acordo, porque ela só homologa, e aí aquele juiz não vai saber o que aconteceu. E isso é documento obrigatório. Coloquei tudo lá e pedi a distribuição naquele mesmo juízo. A secretaria atendeu agora no PJE e foi distribuído naquele mesmo juízo. Só que na hora que o juiz recebeu, ele se manifestou de que não haveria necessidade dessa dependência. E aí eu pensei bem e entendi. Eu também entendo como ele que não tem a necessidade dessa dependência. Por quê? Porque eu já estou instruindo ali aquele processo, que é um cumprimento de sentença, mas ele está instruído com o que foi determinado que aquele alimentante tem que pagar. A prova está ali. Isso, já sabe exatamente como é, o valor que é, o dia que é, sabe tudo. E sabe que não está sendo pago. Por quê? Tem que ser o mesmo juízo. Eu não vejo a necessidade. Depois que ele escreveu isso, eu pensei, eu falei, gente, mas não tem necessidade mesmo. Você não acha? Não, eu acho, eu concordo. E aí a gente só consegue ver essas questões atuando mesmo. Porque no dia a dia é que a gente se depara com o próprio despacho mesmo do judiciário, que muitas vezes a gente também olha e fala assim, poxa, precisava ter colocado, constar assim no despacho, mas é uma realidade. É um fato, né? Quando ele coloca dessa maneira aí na decisão, acolhendo, recebendo aí a sua inicial com tudo que tinha, ele fala da desnecessidade de que seja dessa maneira, né? Com a competência. Isso. Mas hoje, sim, a competência é do juízo, salvo se o alimentado mudou o endereço. Perfeito. E aí, então, vamos falar das medidas típicas, que são aquelas discriminadas, né, no nosso código, que são protesto quando a pessoa está devendo, né, o alimentante está devendo a pensão. Pode haver o protesto dessa dívida, pode ter a prisão, pode ter a expropriação, que é a penhora, e pode ter o desconto em folha. Esse desconto em folha, ele já está pacificado, que ele pode ser para aquelas parcelas que venceram e também para as que vão vencer, as vincendas. Isso já está pacificado. Entretanto, não pode ultrapassar 50% do valor do salário líquido do alimentante. Então, quando a gente fala das medidas típicas, são aquelas que estão previstas, né? Que a gente já consegue, no primeiro momento, vislumbrar como um meio coercitivo de fazer aquele devedor cumprir com a obrigação e, caso não cumpra, alguma coisa ocorrerá ali na tua esfera de vida enquanto devedor. Não sei você, mas eu já vi casos em que a parte contrária fez o pagamento, né? Cumpriu com essa denominada obrigação alimentar. Muitas vezes faz como se estivesse fazendo um grande favor e o protesto havia sido efetivado. Foi descobrir isso quando em algum momento precisou utilizar-se do nome. E havia um protesto no cartório específico. E lá, quando chega, está demonstrado, porque através de um ofício, né, enviado ou que a parte leve até lá, o nome desse devedor ficou prejudicado. E fulano, inclusive, disse assim, de modo absurdo, eu ainda tenho que pagar uma taxa no cartório. Para tirar o protesto. E eu vou processar a mãe dessa criança porque está me expondo a uma situação vexatória. O meu nome foi negativado, eu precisei utilizar. E, bem, a gente diz, o senhor ou a senhora foi devedor de alimentos. Não cumpriu com uma determinação. Existe um meio legal, né? Tem as medidas típicas, que sejam o protesto, que seja a prisão, que seja a expropriação e até o desconto
no limite de 50% da folha de pagamento. Então, o que não pode acontecer, Mariana, é que essa pessoa que é a responsável por cumprir essa obrigação alimentar tente se furtar de todos os meios. E é por isso que o próprio protesto e essas medidas típicas, que são as medidas que estão previstas, elas vêm também para tentar coibir, inibir que essa falta de pagamento seja reiterada. Exatamente. Inclusive, eu tenho um caso, né? Os casos práticos, que eu entrei para uma cliente com o rito da prisão mesmo, e venceram também algumas parcelas durante o processo. E o devedor era de um outro estado, longe daqui. Então, foi distribuída a precatória lá para o cumprimento da prisão. E demorava, e demorava, e demorava. E um dia a minha cliente me ligou e falou assim, ele está vindo para cá. E aí que foi onde a gente entrou, foi a cidade que a gente entrou com o processo, né? A origem, de origem. E aí tudo vai da prática mesmo. Eu consegui ir na secretaria, consegui conversar com o oficial de justiça para que se cancelasse a ordem de prisão lá naquele estado. Certo. E tivesse aquela ordem ali de imediato. E foi tudo muito rápido, porque, como você disse, é um tema muito relevante e tem aí um menor envolvido. Sim. E aí foi feita essa ordem de prisão para aquele lugar que estava a mãe. E, inclusive, a filha mora com a mãe. E este alimentante, ele foi tudo já conversado com o oficial de justiça, ele sabia onde ele estaria, o horário que ele estaria, e aí ele foi preso e foi levado, e aí sim, nessa hora, arruma o dinheiro. Arruma o dinheiro onde for e pagou. Só que, o que aconteceu? Como ele pagou, o horário também já era do plantão, e mesmo quando é no plantão, agora também é assim. Vai primeiro para Belo Horizonte, né, lógico, tudo através do PJE, para autorização do alvará de soltura. E aí, isso era umas 5h30 da tarde, quase 6 horas, a hora que ele pagou, e a hora que juntou tudo, já tinha ultrapassado o horário, e na hora que voltou de Belo Horizonte para cá, tudo, para o alvará de soltura, já era 00:30. E aí, ele, inclusive, me ligou e falou que ia me processar. Falei, igual você falou, né? Eu vou processar essa mãe por causa do protesto. Mas as coisas não são assim. Quem que deu ali toda a abertura para o processo, tudo, foi feito tudo ali porque ele não pagou. Aliás, é bastante injusto, inclusive, para essa mãe ou esse pai que está representando a criança ou adolescente, que elas tenham que procurar um advogado, pagar, né? Porque nós vivemos os nossos honorários, a não ser os casos em que consigam, através da Defensoria Pública, através dos sistemas das faculdades que atendem, né, aqueles que necessitam e comprovam aí que não podem pagar o advogado particular, mas esse alimentante que não recebeu, que ficou ausente dessa pensão alimentícia, ele precisa, inclusive, ele precisa tirar aí do seu valor para pagar o advogado. Não vai ser descontado daquilo, exatamente. Né? Então, isso tudo não pode gerar essa sensação de que a impunidade, ela vale a pena. Porque, como nós citamos aqui também, vai sair da prisão, não vai poder, por aquele mesmo débito, né, ser preso novamente. Se cumpriu os três, né? Então, assim, o que tem de relevante nisso tudo também é a maneira com que essa demanda, que é a cobrança, vai ser satisfatória ou não, que já nós vamos tratar falando dos meios das medidas atípicas. Mas antes eu gostaria aqui de fazer a observação e até contar um caso prático, de fato. Lá no escritório, nós tivemos uma execução, e foi pelo meio da prisão, correto? Fulano, né? Eu digo aí o devedor, aquele obrigado a pagar os alimentos, tinha meios para pagar alimentos, um jovem com capacidade laborativa
normal, tá? Tinha feito, inclusive, um acordo, um valor que não era alto, a gente pode dizer, e que dentro realmente da possibilidade que ele tinha e da necessidade dessa criança. Mas por todos os meios, Mariana, ele conseguia não ser encontrado, tá? Fugia pela janela, mãe escondia e assim vai, aquilo tudo que a gente já conhece. Passava a dormir fora vários dias e você descobriu um endereço, depois outro. E aquela via crucis, eu falo, né? O processo vira um caminho tortuoso para nós advogados e para aquele alimentante que está esperando aí um resultado prático. O alimentado que está esperando o resultado prático. O que ocorreu? Nós pegamos esse mandado de prisão, eu dei na mão da representante legal, falei, você vai colocar isso na bolsa. Se você ver fulano, você vai chamar a polícia. E não deu outra. Ela sabia o horário que ele saía do trabalho, a condução que ele pegava, e ele foi preso a caminho de casa, porque ela encontrou aquele que era competente para tanto, o policial que estava com o mandado em mãos também, né? Ela forneceu ali esse mandado, isso é importante, né? Ninguém vai chegar e dar voz de prisão, por exemplo, para quem está ali devedor. Tudo isso, o pessoal tem um procedimento judicial e tem um mandado de prisão expedido, válido. E aí ela entregou isso e ele foi preso. Mas ficou, por óbvio, muito bravo por ter sido preso no momento em que todos estavam vendo e falou a mesma coisa. Eu fui exposto a uma situação vexatória. Né? Vexatório é um filho ou uma filha ficar sem receber alimentos quando aquele que deve provê-los pode pagar e não faz. Exatamente. E é por isso que surgiram, então, as medidas atípicas. Isso. E só fazendo um parêntese, nas medidas típicas, nós também temos algumas formas para tentar garantir que elas ocorram, né? E aí nós temos alguns sistemas hoje que nós, advogados, familiaristas, no nosso pedido, a gente já pode solicitar. E o que é isso? A gente solicita algumas formas de descobrir algumas coisas, se esse devedor tem bens, por exemplo, para que possam ser penhorados, se ele trabalha. Então, existem algumas formas da gente conseguir isso. Só que o advogado, ele tem que pedir. Se não pedir, o juiz não vai. Ele não vai agir de impulso, né? Não é um impulso oficial. Ele tem aí os poderes instrutórios do juiz, mas precisa ser pedido pela parte. E o que a gente pode pedir, Mariana? Isso, eu anotei aqui. A gente pode... Tem o Infojude. O que o Infojude faz? Ele busca as 3 últimas declarações de imposto de renda. Temos o Renajude, que ele faz a busca de veículos no nome desse devedor. Temos o SREI, que localiza bens imóveis. O SIEL, que coloca informações eleitorais, que inclusive pode ter endereço. O endereço. Isso. Temos o Previjude, com informações previdenciárias que pode ter se ele trabalha, onde ele trabalha e, inclusive, se ele recebe algum benefício. E temos o SNIPER, que é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Mariana, você já pediu o SNIPER e foi negado? Já. Eu também. Já. Advogado colega, você também pediu o SNIPER e foi negado? Muitas coisas são negadas, né? E aí que a gente precisa ter respaldo, jurisprudência e, às vezes, até agravar. Exatamente. Quando você fala de agravar, lembra que nós falamos lá no 2º episódio, né? Como a prática traz isso. Não tenham receio, aqueles que estão atuando, de que, caso aquele seja o único meio de comprovar, de agravar, então, daquela decisão do juiz que negou, do juiz ou da juíza. Porque pode ser que também tenha negado, acreditando que através de outros meios, de outros sistemas que estão disponíveis, seria suficientemente capaz. Mas não são. Inclusive porque quando o alimentado está aí demandando, cobrando aquele alimentante que não pagou, ele é parte hipossuficiente, né, na produção de provas. Como ele vai comprovar
que aquele pai ou aquela mãe, ou aquele que é responsável por pagar os alimentos, nem sempre são pai e mãe, né? Como ele vai comprovar que essa pessoa não pagou porque não quis ou que ela pode pagar? Então, são esses sistemas que vêm aí a corroborar, a colaborar com essa satisfação em receber o crédito alimentar. Então, não deixem advogados, colegas advogados, de agravar de uma decisão que tenha negado o SNIPER, assim como outros meios. Também, várias vezes eu pedi o imposto de renda, né, os 3 últimos, e foi negado. Em sede de agravo, concedido, ou até um parecer posterior do Ministério Público, né, recomendando ao judiciário, não, poxa, aqui, ó, tem necessidade. A própria quebra do sigilo bancário, que muitas vezes fala, nossa, mas está entrando tanto na esfera individual desse executado, mas ali é o único meio de comprovar que ele tem a possibilidade e não paga. E, inclusive, aqui na minha cidade, o juiz daqui, o juiz de família, ele mesmo já solicita, normalmente a gente pede, né, a pensão alimentícia, não falando de execução, mas quando a gente pede a pensão, a gente pede uma tutela antecipada dos alimentos provisórios. O que ele faz? Eu acho muito legal. Ele já solicita os impostos de renda e o previdenciário para saber também quanto essa pessoa ganha, se ele trabalha formalmente registrado, quanto ganha. Nossa, isso é maravilhoso. Facilita muito que é um até despacho, a decisão é uma dele. decisão e um despacho saneador que dá uma orientação muito grande para o advogado, para ambos os advogados, inclusive, né? Para saber se vai agravar da decisão que concede ou não, ou daquele que está aí postulando pelo outro lado. Mas isso é muito importante, que o judiciário veja por esses olhos. Isso é essencial. Eu também acho. Tá? Achei muito legal essa manifestação dele já se antecipar. Mariana, você falou provisórios e me fez lembrar uma coisa que a gente não comentou até agora. Também os alimentos que são determinados de maneira provisória, se não forem pagos, também poderão ser executados. Isso mesmo, pode até os provisórios, inclusive pelo rito da prisão. E também falando disso dos provisórios, a gente fala também da retroatividade. Se saiu uma sentença superveniente, tá? Porque os alimentos eles não retroagem. Certo. Tá? Assim, se foi o provisório foi num valor. E aí, lá na sentença, lá na frente, ficou outro valor. O pai que pagou ou a mãe que pagou esses alimentos provisórios, ele não tem que pedir de volta aquilo que ele pagou a mais, por exemplo. Vamos supor que ele estava pagando um valor, na sentença final veio um valor que reduziu aquele provisório. Ele não pode pedir uma compensação, os alimentos são irrepetíveis. São para aquele momento. Para aquele momento, então ele não vai conseguir ali pedir a devolução do que ele pagou a mais. Não é possível isso. Mas, para a prisão, quando a gente entra com a execução pelo rito da prisão, há essa retroatividade. Isso já foi reconhecido pelo STJ e aí vai ser cobrado o valor da sentença superveniente. E aí sim vai retroagir aquele valor que é inferior na sentença, ele é que tem que ser cobrado com aqueles meses do provisório que ele não pagou, porque ele já não pagou. E aí eles retroagem para o valor da sentença superveniente. É diferente de ter pago, né? Isso, porque foi determinado que de maneira provisória, até que se tenha um provimento final, seria naquele determinado valor. Pode a parte, inclusive, sentir-se injustiçada, sentir-se que, mas olha, o provimento final estava aí ao meu favor, mas não se pode receber aquilo que foi pago e que foi determinado em sede de alimentos provisórios. É isso aí. E agora, para a gente finalizar, nós vamos falar das medidas atípicas. Elas são atípicas porque elas não estão previstas, mas tem um artigo que tipifica o pedido dessas medidas executivas atípicas, que também são medidas para coerção, elas são indutivas, coercivas, elas também servem para ajudar no pagamento
dessa pensão que não foi paga. E aí as medidas atípicas, o embasamento quando a gente, advogado, pede ao juiz, é o artigo 139, inciso 4 do CPC, e também podemos utilizar do artigo 297. Esse é o embasamento. Além do embasamento, quando eu peço, eu também já coloco a jurisprudência, que é ao meu favor, que autoriza essas medidas atípicas, né? Porque aqui, em primeira instância, pelo menos aqui na minha região, os juízes têm manifestado no sentido de não deferir essas medidas. Mas, em contrapartida, eu tive, pela primeira vez, essa medida determinada em primeiro grau, mas, como eu pedi duas coisas ao mesmo tempo, né, que eu pedi a suspensão da CNH e o bloqueio do cartão de crédito. E aí o juiz da primeira instância, ele falou para mim, escolhe uma, duas já vai ultrapassar e vai trazer prejuízo. Você vai escolher uma. Eu até entendi e eu escolhi uma. Então, essas medidas atípicas, né? Quais são? Hoje nós temos aí as opções de bloqueio do cartão de crédito, a suspensão da CNH. Hoje, gente, tem também bloqueio de Netflix e canais de entretenimento. Exatamente. Temos aí o passaporte. O passaporte. Que tem tido bastante reflexão e adesão. Isso. A retenção do passaporte. Temos também aí proibição de participar de licitações e concursos públicos. Vejam só a importância dos alimentos para a gente chegar nessas medidas atípicas. Outra coisa também que estão se pedindo e já tem jurisprudência, impedimento de frequentar certos lugares, como, por exemplo, um clube. Isso já é dado. E para quem é de São Paulo, o TJSP tem dado também como medida atípica a penhora de crédito de nota fiscal paulista. Olha que bacana. Então, assim, são meios de induzir o pagamento. Podem não resolver? Podem. Mas, na maioria dos casos, coagem o devedor a pagar. E aí que também se entra a questão do prejuízo, né? Se ele vai ser prejudicado ou não, que conforme a gente falou, não é presumido. Então, se ele se sentiu prejudicado com isso, ele é que tem que comprovar. Tá? Então, por isso que a gente fala em medidas típicas e medidas atípicas. Isso. Dada essa importância, essa relevância daquele que tem para receber os alimentos. E uma coisa muito importante, Thaís, é que essas medidas atípicas, elas são subsidiárias. E isso já foi, inclusive, colocado em enunciado, que é o enunciado número 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que a gente chama enunciado 12 do FPPC. E então, já está aí no enunciado que tem caráter subsidiário. Inclusive, já temos várias jurisprudências nesse sentido. O que é isso? Nós temos que esgotar as medidas típicas. Sem comprovar que elas foram esgotadas. E aí, sim, solicitamos as medidas atípicas. Perfeito. Ô Mariana, eu estava aqui pensando, óbvio que a gente traz isso, né, nos estudos de caso, nos serviços que estamos disponibilizando ali através do IDFP, justamente para confirmar aquilo que a gente fala para vocês, né, pessoal? Nós não precisamos estar sozinhos nessa jornada. E o que eu estou querendo dizer com isso, para quem nos acompanha e quem está afiliado aí ao IDFP? Mariana, tudo que nós conversamos aqui, como a gente trata da prática, não são ideias que Mariana trouxe ou que Thaís trouxe. Nós estudando e recebendo, a gente consegue ver o quê? Que as jurisprudências caminham no sentido das medidas atípicas quando esgotadas
as medidas típicas ali observadas pelos judiciários determinadas. E nós trouxemos, né, isso acontece nos estudos de casos que a gente faz, ou na atualização das jurisprudências, né, que também é uma coisa muito legal que o Instituto fornece aí para quem, quem é o nosso membro, você vai utilizar uma jurisprudência fresquinha. E aí vou citar uma, acho que você pode também trazer as outras aí, do agravo de instrumento, né, em que teve uma execução de alimentos com medidas coercitivas que eram suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito como medidas atípicas subrogatórias e coercitivas. E aqui foi o quê? Foi reconhecida a possibilidade. Teve uma reforma de uma decisão e aí foi concedido com base aí no... duas, né? Exatamente, consagrando aí a atipicidade dos atos executivos e permitindo a aplicação das medidas atípicas subrogatórias e coercitivas, como visando assegurar o cumprimento da ordem judicial. Tá? Então, são acórdãos que vêm a confirmar, que vêm aí a atestar aquilo que nós estamos conversando aqui hoje. E eu quero trazer também dois, na verdade não dois, mas um informativo e um enunciado, para também embasar as petições dos nossos colegas advogados familiaristas, que é o informativo 617 do STJ, que diz que, havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora, a fim de afastar o decreto prisional em desfavor do executado. Então, se manifestado que é o mais adequado e tem igual coerção, né? Aquele executado tem bens para penhorar, eu posso sim pedir a conversão do rito da prisão para o rito da penhora. Ok. Esse é o informativo 617 do STJ. E o enunciado 599 da 7ª Jornada de Direito Civil, que diz que o juiz poderá aplicar medida diversa da prisão em execução de alimentos avoengos ou determinar cumprimento em modalidade diversa do regime fechado. Então, em alimentos avoengos. Então, os alimentos avoengos, que são aqueles pagos pelos avós, eles também podem ser executados, inclusive pelo rito da prisão. Entretanto, diante desse enunciado, o juiz pode alterar isso, porque temos aí o idoso, né? Muitos casos que esses alimentos avoengos são pagos por idosos. Então, é analisado tudo isso pelo juiz. O direito dos idosos, o princípio da dignidade da pessoa humana. E é olhado os direitos também desse idoso. Por isso, o juiz ele pode, sim, mesmo pedindo a prisão e aquele processo sendo só pelo rito da prisão, o juiz pode determinar uma medida diversa. Tá, isso me põe a pensar também, vamos supor que aquele devedor, o trabalho dele seja relacionado à carteira de motorista. Ele é Uber, ele é taxista, exato, ele é motorista de van escolar ou ele é motorista de ônibus. O que nós temos que nos colocar aqui também a pensar? É sempre o meio menos oneroso. Exatamente. Né? Não queremos... o que se pretende, enquanto advogado, quando a gente busca as medidas atípicas, é forçar realmente, dada a possibilidade de pagar, com que seja cumprida essa obrigação alimentar, pelo meio menos oneroso. Mas também, se aquele devedor sabe que utiliza daquilo para o seu trabalho, sabe que corre o risco de sofrer a determinação de uma medida atípica, é preciso que ele também tenha aí, né, não haja com base nessa má fé. Isso. Thaís, e para encerrar aqui o nosso episódio, tem também aí o enunciado 572 da 6ª Jornada, que diz que
por ordem judicial, mediante ordem judicial, é possível fazer o levantamento de saldo de fundo de garantia para a satisfação de débito alimentar. Então, assim, o que a gente quis trazer hoje aqui para todos vocês, nessa nossa conversa sobre execução de alimentos, foi a importância dessa execução. Quantos enunciados e informativos nós temos para embasar as nossas petições, como fazer essas petições e também sempre observando os princípios da dignidade, que é o principal, mas também observando princípios da razoabilidade. A gente sempre observa. Então, o que a gente quis trazer é essa prática com as coisas que acontecem mesmo para o advogado. E que a possibilidade mesmo da acumulação desses ritos tem como objetivo otimizar, traz a celeridade, porque desde que não prejudique, então, esse executado, comprovando que não tem uma prejudicial, ele seria demandado das duas maneiras, caso a parte assim escolhesse. Então, isso vem a caminho aí para melhorar o próprio funcionamento do judiciário, dando uma opção ao credor, né? Uma opção, ou seja, uma faculdade ele acumular os ritos, desde que não seja comprovado pelo executado, que é o devedor, que aquilo lhe cause um prejuízo, ou seja, que esses meios possam ser acumulados num só procedimento. Isso aí. Bom, é isso. Nós vamos encerrar o terceiro episódio e esperamos que vocês tenham gostado e que no quarto episódio estejam conosco novamente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos aí nas redes sociais. Nosso Instagram é o idfp.com.br e este também é o nosso site. Entrem no site, vejam o que o Instituto pode fazer por você. Vamos caminhar junto nessa jornada familiarista. Obrigada, Mariana. Obrigada.